Olá, esta é a sétima aula para os alunos do primeiro ano, penúltima aula do Caderno São Paulo Faz Escola. Nós vamos estudar hoje o tema 3 da apostila, que tem a ver com o tema de geometria plana, né? Nas aulas passadas nós estudamos as razões trigonométricas nos triângulos, retângulos e não retângulos. Agora vai mudar um pouco o tema, mas continua dentro da geometria plana, e o tema de hoje será polígonos regulares e circunscrição, tá? Que circunscrição quer dizer o quê? Quer dizer um polígono, né? Uma forma geométrica, triângulo, quadrado e assim vai, inscrita dentro de um círculo. Aí a partir disso nós vamos fazer o estudo das propriedades, né? Necessariamente nós vamos estudar os ângulos internos destas figuras, tá? Então nós vamos começar estudando a página 177, né? O tema 3, polígonos regulares, circunscrição e pavimentação de superfície. A pavimentação de superfície nós vamos estudar na próxima aula. Os dois primeiros temas, né, que está aí, nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Os polígonos regulares, tá aqui, eu coloquei aqui se quiser marcar, que tem todos os lados iguais, né? Porque eu posso fazer triângulo, mas não necessariamente ele tem todos os lados iguais, né? Então esses daí todos eles são iguais. São polígonos convexos, quer dizer o quê? Que quando eu marco dois pontos dentro da superfície, sempre vai ficar na área da superfície. Tem alguns polígonos que não são regulares, né, que não tem um formato, assim, vamos dizer, convencional. Eu posso fazer dois pontos e ele ficar, traçar uma reta, e essa parte dessa reta ficar fora da área dessa superfície, né? Que possui lados e ângulos congruentes, está lá escrito que é congruente, tem a mesma medida. Todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência, que é a circunscrição lá, né? Isto acontece quando todos os seus vértices pertencem a uma circunferência. Abaixo temos 4 exemplos de polígonos regulares inscritos. Para cada um deles, descubra a medida do ângulo central correspondente ao lado do polígono, né? Então tem o triângulo equilátero, que é todos os lados iguais, aí tem um ângulo central formado lá, tá? Só para lembrar, para quem não lembra, a circunferência, quando fala em circunferência, é só o contorno do círculo, né? É só aquela borda que forma o círculo, tá? Ou só a circunferência mesmo. Por exemplo, uma moeda é circular, né? Ela tem uma circunferência e tem uma área no meio, tem uma área lá dentro, né? Um bambolê, por exemplo, olhando só numa vista superior, a gente só tem aquele contorno, ou seja, é uma circunferência, mas não necessariamente é um círculo, né? Porque não tem área dentro, tá? Bom, aí tá aqui o triângulo equilátero, né? O que a gente precisa lembrar para essa parte aqui é que o círculo tem 360 graus, né? Uma volta completa em 360 graus, e nós vamos ver quantas partes que foi fatiado aquele ângulo central para poder fazer o cálculo, que é bem tranquilo, bem simples, né? Então aqui, ó, o triângulo equilátero, que é todos os lados iguais, o n aqui é igual a 3, o número de lados é igual a 3, o quadrado n igual a 4, pentágono n igual a 5 e hexágono n igual a 6, né? Que é o número de lados que possui essas figuras. Dito isso, é muito fácil, né? Eu vou fazer para o triângulo aqui da atividade 1, né? Encontre uma expressão para o cálculo da medida do ângulo central correspondente aos lados, né, de polígono regular. Por isso que eu coloquei para ir lá, que aí já fica fácil. Então aqui na verdade eu fiz para o triângulo, para calcular aquele ângulo chamado alfa, que é o ângulo central, né? Como o triângulo tem 3 lados e o círculo tem 360 graus, né, uma volta completa, então eu peguei aquele 360 e dividi por 3, então o ângulo central do triângulo formado dentro da circunferência lá é 120 graus. E a fórmula que calcula isso para n lados é só você pegar 360 graus, que é a medida dos ângulos do círculo, e dividir por n. O n seria o número de lados, né? Eu fiz só para o triângulo, aí vocês façam para as outras formas, que é o quadrado, o pentágono e o hexágono, né? Que eu fiz uma
Aí faltam as outras para vocês terminarem, né? Aqui essa atividade era uma atividade mais mais específica, assim, vamos dizer assim, né, que teria que ter uma comanda presencial para poder fazer. Então a atividade 2, que era um desenho na cartolina, alguma coisa assim, então a gente não vai fazê-la, né, por motivos óbvios, né? Na aula de distância complica algumas coisas. Bom, atividade 3, o triângulo formado pelo centro de circunferência e dois vértices consecutivos de polígonos anteriores são isósceles, tá? Para quem não lembra o que significa a palavra isósceles, se quiser marcar, é que tem dois lados iguais, né? Aí ele fala para justificar esta afirmação. Então eu fiz aqui um desenho, mais ou menos do que vem a ser o que ele está falando, né? Então ali na verdade ele fala de vários triângulos, né? Os triângulos que foram feitos nas figuras lá, né? Anteriores. E ele fala que são todos isósceles, que tem os lados iguais. Eu fiz uma aí mais ou menos, só para a gente poder ver. Então, na verdade, eu tracei aquele R lá que é chamado de raio, não é isso? Raio do círculo, que é a distância do centro até a borda. E forma esse triângulo. Esse triângulo sempre vai ter dois lados iguais. Por quê? Porque a distância do centro até a borda é chamada de raio. O raio sempre vai ter a mesma medida. Se aquele R for 2, a parte de baixo vai ser 2 também, né? Então eu coloquei aqui mais ou menos aqui o contexto aqui, ó. Se os lados desse triângulo for formado pelos raios, né, da circunferência, então esse triângulo é isósceles, né? Então, por que isósceles? Porque tem dois lados iguais e formam lá o triângulo que a gente viu. Todos os da imagem lá, todas elas, essa parte lateral é o raio, né? Então, consequentemente, são iguais, dois lados iguais, né? Bom, se não quiser fazer o desenho, não precisa. Se quiser só colocar o texto, pode colocar. Se quiser acrescentar mais alguma coisa que for do seu agrado, pode fazer também, né? Vamos para a próxima atividade. Agora vai começar um pouquinho da parte de cálculos referente aos ângulos internos destas formas geométricas inscritas na circunferência, tá? A atividade 4 é A e B. Eu vou fazer o A para vocês darem uma lembrada, e aí fica o B para vocês poderem fazer. Sabendo que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, significa que tem a mesma medida, igual falou no começo, descubra a medida x destes ângulos nos casos abaixo. Aí está lá o pentágono, que para quem não lembra, né, a forma geométrica que tem 5 lados, e aí ele está querendo que a gente ache o ângulo alfa. A gente vai achar na atividade 1, né, que é aquela parte central lá, né, que é a medida central, e os outros dois lados, como o lado é formado pelo raio, consequentemente aquelas medidas são iguais, que aí chamou de x e x. Isso é uma característica do triângulo isósceles, né? Ele tem dois lados iguais, mas esses lados tem que ser necessariamente o lado mesmo. A base é diferente, mas os dois lados laterais eles são iguais. Se os lados são iguais, consequentemente os ângulos também, né? Em geometria, geralmente a gente usa essa simbologia, tá vendo, para falar que é igual os lados, né? Então eu coloco um risco, né, em cada lado para indicar que tem a mesma medida. Se fosse diferente, eu quisesse colocar que era diferente, poderia colocar um risco, no outro dois riscos, né? Um do lado do outro paralelo, para indicar que são diferentes, mas nesse caso aí são iguais, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a soma dos ângulos internos do triângulo, né, que é 180 graus. Nós relembramos a aula anterior e estudamos algumas aulas aí, né? O alfa ali a gente vai ter que descobrir, né? Como que você vai descobrir? Fazendo a atividade 1, você vai descobrir o ângulo central do pentágono. Eu vou colocar aqui que é só você fazer a divisão lá, você vai conseguir ver, que é igual a 72 graus. E aí, com isso, nós vamos descobrir o valor do x. Eu vou fazer bem passo a passo, obviamente você pode encurtar aqui os cálculos se for necessário, né? Mas vamos lá. Então no lugar do alfa coloquei 72, então ficou x mais x igual a 180, que a soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Vou juntar esses dois x mais x é igual a 2x, certo? Esse 72 ele está somando, o contrário de somar é subtrair, então vai ficar 2x é igual a 180 graus menos 72 graus, que é aquele ângulo alfa, né?
subtraindo aí, eu vou ter igual a 108 graus, né? Feito isso, né, 108 graus, eu vou fazer o que? 2x, né? O 2 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 108 dividido por 2, que é igual a 54 graus, né? Então significa que aquela medida x, né, é igual a 54 graus. Para quem não lembra o que é ângulo, ângulo é aquela abertura que eu vou ter ali de acordo com as duas linhas, né? Então aquela linha ela tem uma abertura, que essa abertura é chamada de ângulo, né? Obviamente, quanto maior essa abertura, maior o ângulo correspondente aí, né? Bom, aí vai ficar para vocês fazerem o do hexágono, é a mesma coisa, tá? Então tem que aplicar isso aqui, né? A soma dos três ângulos igual a 180 graus, que é um triângulo, e tem que descobrir o alfa, né? Porque com duas letras, o alfa e x, você não consegue fazer muita coisa, né? Aí descobrindo o alfa, como que você vai fazer? Na atividade 1 vai ter o valor do alfa do hexágono, você substitui aí, faz o cálculo, tem o exemplo que eu fiz, é basicamente a mesma coisa, né? Então aí só vai mudar os números, e equação do primeiro grau vocês estudam desde o 7º ano do ensino fundamental, né? Então creio que essa altura do campeonato não tenha muita dúvida. Bom, agora a atividade 5. Agora na atividade 5 nós vamos estudar o ângulo que ele chamou de ângulo beta, que está lá dentro do triângulo, né? E aí, a partir dos conceitos que nós fizemos até agora, tentar descobrir qual é a medida dos ângulos internos de três polígonos, né? Mas pode ser aplicado os conceitos que nós vamos fazer para qualquer forma geométrica plana, tá? Então, vamos lá. Atividade 5, observe as figuras abaixo, né? Elas estão assinaladas os ângulos internos beta, tá lá o desenho lá, né? De cada polígono regular, o triângulo, pentágono e o hexágono, né? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Esse ângulo aqui eu vou chamar de x, tá vendo? Repara no desenho que ele está dividido exatamente no meio, aquele ângulo que eu chamei de x, né? E consequentemente os outros ângulos aqui estão destacados em roxo, tem o ângulo central, o alfa, né? E o beta. Então a gente conclui que como está dividido no meio, significa que o beta é igual a 2 vezes o valor daquele x, né? Por exemplo, se o x for igual a 20, aquele beta vai ser 40, certo? Que ele está exatamente no meio ali a divisão, certo? Acho que dá para perceber bem, todos os ângulos ele faz justamente essa divisão, né? Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos descobrir os ângulos internos, tá? Eu vou fazer para o triângulo e aí vocês vão fazer para as outras formas, né? Primeiro precisa identificar aquele alfa, né? Que eu fiz no começo da aula, o alfa ali, o ângulo central, no caso do triângulo equilátero, né? É igual a 120 graus, tá? Da onde são 120 graus? 360 dividido por 3, né? Que ali uma volta completa dividido em 3 partes, né? E aí a gente vai montar e calcular a medida do ângulo interno beta para cada polígono acima, né? Então, aplicando a mesma relação, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, o alfa é 120 e fica x mais x. Vou fazer bem passo a passo também, né? Caso não lembre. Aí x mais x é igual a 2x. Então vai ficar 120 graus, que é o alfa, o ângulo central, né? Mais 2x, que é as medidas daquele ângulo que eu chamei de x, que é o beta dividido em 2 partes, né? Igual a 180. Esse 120 está somando, o contrário de somar é subtrair, então fica 180 menos 120, dá 2x, dá igual a 60. Então o que eu fiz aqui? Não precisa nem calcular o valor do x, porque ele perguntou o beta, não é? E a gente identificou que o ângulo beta é o dobro do x, ou seja, esse ângulo aí é a medida do ângulo beta, né? Então fazendo até aí não precisa nem dividir, porque a gente tem que encontrar o beta é igual a 60, né? 60 porque ele é o dobro, igual a gente identificou lá no começo lá, certo? Então aí vai ter que fazer para
pentágono, né, a mesma coisa, tem que olhar o ângulo central lá na atividade 1, e do hexágono regular também tem que olhar lá na atividade 1 para poder fazer. Lembrando que uma equação com duas letras, no caso alfa e x, você não consegue resolver, você precisa ter uma letra só, tá? Bom, agora atividade 6, ele pede para fazer encontre uma expressão para o cálculo da medida do ângulo interno beta do polígono regular de n lados, né? Então eu coloquei aqui mais ou menos o passo a passo. O alfa já foi feito na atividade 1, 360 dividido por n, onde n é o número de lados, né? Vou pegar para o triângulo, só para a gente poder entender. O alfa do triângulo é igual a 120, não é? Então, o beta é igual a 60. O que a gente percebe? Que a soma desses dois ângulos dá igual a quanto? 180 graus, não é? Então, para encontrar o valor daquele beta, eu vou ter que fazer essa divisão primeiro, né? Para achar o ângulo interno. E vou ter que ver o quanto que falta, ou seja, qual é a diferença para chegar em 180, né? Que somando os dois, aí a gente percebe que dá 180 graus. Ou seja, a fórmula que calcula aquele beta é essa daí, né? 180, porque a soma dos dois é 180. Aí faz a divisão de 360 por n para calcular o número de lados, né? O número de ângulos que tem lá o central, e aí faz a diferença. Lembrando que essa parte de expressão numérica, primeiro resolve-se o que? Resolve-se a divisão para depois fazer a subtração. Tem uma ordem de cálculo, a prioridade de cálculo para poder resolver, certo? Então essa é a fórmula aí que a gente vai fazer. Na próxima atividade vocês vão aplicar esse conceito, mas não é tão difícil não. Quem estudou a parte de trigonometria, eu acho que isso aqui vai achar muito mais fácil. Bom, na atividade 7 tem uma tabela para preencher com vários tipos de polígonos, né? Todos eles regulares, obviamente, né? Todos os lados iguais. E aí ele quer saber o ângulo central e quer saber a medida daquele ângulo interno beta, né? Que a gente colocou lá do lado. Algumas vocês já fizeram nas atividades anteriores, obviamente não precisa fazer, então só preencher a tabela. Então eu coloquei aqui, ó, todos que, caso você esteja feito os cálculos da maneira correta, você vai identificar esses daí. Do triângulo, o quadrado só vai faltar o ângulo beta, né? O pentágono já está nas atividades anteriores e o hexágono também. Aí eu vou pegar a forma geométrica chamada de decágono, que é n igual a 10, ou seja, deca é a abreviação de 10, né? Então um time que é decacampeão, ele é 10 vezes campeão, certo? Então o n, ou seja, o número de lados é igual a 10. Então a gente vai fazer o cálculo da medida do ângulo interno, né? O ângulo central, o alfa, e o ângulo interno desta forma geométrica. Bom, o alfa a gente viu que é calculado por 360, que é o círculo, dividido pelo número de lados, n igual a 10. Então eu dividi por 10, significa que 360 dividido por 10 dá igual a 36. O ângulo central, né, de um decágono é igual a 36 graus. Aí, para fazer o beta, como já fez essa primeira parte do cálculo, a gente vai ver o quanto que falta para chegar em 180, não é? Então é só fazer 180 menos 36 graus é igual a 144 graus, certo? Então é bem tranquilo, bem fácil, né? Pega a parte do cálculo que fez primeiro, aí só fazer a diferença, tá? Aí tem a tabela para preencher, né? Fiz um exemplo fora os que a gente já tinha feito. Aí preenche a tabela com todos os valores. Bom, a última parte aí da atividade de hoje, né? Vai falar sobre o ângulo, a medida do ângulo externo, que está lá do lado do desenho lá, e a gente vai ler e vai fazer as considerações, mas também não é muito difícil não. Agora você pode calcular a medida do ângulo externo de um polígono regular. O externo seria o que está fora ali, tá vendo? O ângulo externo, essa letra aí é chamada de gama de um polígono. É o ângulo formado pelo prolongamento de um lado do polígono.
com o lado adjacente a ele. Adjacente, né, a gente já viu lá na parte da geometria, um dos significados da palavra adjacente é estar ao lado, né? Então a gente percebe que tem aquele ângulo beta que está ao lado, certo? E aí a gente percebe que tem aquele ângulo gama, né? Então tem o alfa, gama e beta aí, né? Então vamos ver aqui, ó. Observe o pentágono regular a seguir, em que estão marcados o ângulo alfa, beta e gama, sendo que a medida do ângulo central relativo ao lado do pentágono B é a medida do ângulo beta, é a medida do ângulo interno do pentágono, né? Que igual a gente viu nas atividades anteriores. E gama é a medida do ângulo externo do pentágono. Descubra a medida do ângulo externo e explique como que você chegou nesse resultado. Bom, não sei se vocês percebem pelo desenho, acho que o desenho é bastante didático aí. Na verdade, na parte de baixo lá, o ângulo chamado de ângulo externo, que ele chamou de gama, e mais o beta, eu não sei se dá para perceber no desenho, acho que até a cor facilita, ele está exatamente dividido em 3 partes iguais, não é? Então significa o que? Significa que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que o ângulo alfa, tá vendo? Então significa isso, né? Tá vendo? Alfa, 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 né? O beta aí no caso seria 2 vezes o alfa, e o gama a gente percebe que é igual a este alfa, né? Pelo desenho dá para perceber isso daí, né? Então, até a cor facilita aí que ele colocou com a mesma cor, então está indicando que os ângulos iguais. Ou seja, a gente percebe que aquele ângulo externo é a mesma medida do ângulo central, certo? Isso que a gente percebe. Bom, eu coloquei aqui, né? Ó, o alfa é igual, o gama é igual a alfa, né? Se a gente calcula o alfa por 360 dividido por n, que é o ângulo central, né? Então, aí eu coloquei aqui, ó, observando o polígono, percebemos que o ângulo beta é 2 vezes alfa e que o ângulo beta mais gama está dividido em 3 partes iguais. Logo, deduzimos que alfa é igual a gama, né? E esta é a ideia que teria que fazer lá, tá? Caso você queira acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar, mas basicamente é isso. Aí o B, que é uma consequência da atividade aí de agora, qual a relação entre o ângulo central e o ângulo externo alfa? Como podemos calcular a medida do ângulo externo de um polígono regular de 30 lados e ele quer uma relação, né? Uma fórmula, vamos dizer assim, de um polígono com n lados. Então eu já montei aqui, aí vocês veem, ó, o alfa é igual a 360 dividido por 12. Não, não é 12 não, 30. Arruma aqui embaixo, né? Que é dividido por 30, né? Só acrescenta lá, ficaria 360 dividido por 30, certo? E o gama, de uma fórmula geral ali, ficaria 360 dividido por n, que é o mesmo cálculo do alfa aqui, né? Consequência, se eles são iguais, então a maneira de fazer é igual. Só não esqueça de arrumar na primeira parte 360 dividido por 30, não por 12 aí não, tá? Então é isso, termina os exercícios, posta lá, qualquer dúvida já sabe como fazer. E aí a gente tá na penúltima aula, a última aula a gente finaliza o caderno São Paulo Faz Escola e o ano também, né? Consequentemente o quarto trimestre, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau. Até quinta.